Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que não podem faltar para você terminar esse ano bem. 3 coisas. E eu queria colocar aí a primeira. Coloque aí, por favor. Lê alto. Tenha um espírito excelente. Primeiro vamos ler esse Provérbios 18:14. Coloca aí 18:14. Quem não tem a Bíblia, acompanhe no telão, por favor. O espírito do homem susterá o quê? A sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, o que é que diz aí? Quem o suportará? Olha para mim, por favor. Aqui não está se referindo ao Espírito de Deus, mas ao espírito do homem. Muitas pessoas pensam que para mudarem de vida, elas precisam mudar de ramo, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar disso, mudar daquilo. E na verdade a nossa vida muda quando o nosso espírito muda. O nosso espírito faz a diferença. Na outra versão diz: o espírito forte, o espírito firme sustém o homem na doença. Ninguém gosta de ficar doente. A doença é uma situação difícil de nós encararmos. Mas quando a pessoa tem espírito forte, ela pode estar enfrentando uma doença grave, que ela está dizendo: Deus vai me curar, vai virar testemunho, Deus é comigo, os médicos vão se converter. Ela tem espírito para fazer frente com a doença. Quando a pessoa não tem espírito forte, qualquer dor, qualquer doença, ela pensa logo no pior. É câncer, vou morrer, estou perdido. Quando eu me refiro a espírito, é mente. Quando a Bíblia fala de transformação, em Romanos 12, a partir do 1, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você tem um espírito forte, você é forte aqui. Quando você não tem um espírito forte, você é fraco aqui. Tem gente que foi roubada. Você sabe qual foi a reação dela? Mas tem Deus para me dar. E seguiu em frente. Tem gente que caiu num golpe. Sabe qual foi a reação dela? Ela sentiu, dói, é difícil, mas ela reagiu bem, falou: vou seguir em frente, mas tem Deus para me dar. Quando a pessoa tem espírito, a reação dela, espírito forte, espírito firme, a reação dela, todo mundo fica admirado, porque pensam que ela vai desabar, e ela enfrenta as situações consideradas difíceis. Ela faz frente com os problemas. Ela é forte aqui. Ela não é fraca aqui. A Bíblia fala que Daniel tinha espírito excelente. No livro de Números 24, coloque esse versículo quando fala de Caleb, 14:24, diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá o quê? Em herança. Olha para mim, por favor, porque houve nele o quê? Outro espírito. Lembra que os 12 foram espiar a terra que Moisés mandou, e 10 a Bíblia fala que voltaram com espírito fraco, com medo dos gigantes, do desafio, sabe, cheio de medo e passando medo para o povo de Israel. Eu nem sei o nome deles, mas os 2 a Bíblia destaca: Josué e Caleb. Esses permaneceram. Quando você convive com uma pessoa que tem espírito forte, o que sai dessa pessoa te fortalece.
Conviver com a pessoa que tem espírito abatido é guerra. Onde você tem uma pessoa assim dentro de casa é horrível. Horrível. Por quê? Porque tudo ela pensa no pior. Tudo ela pensa de uma forma negativa. Ela é tão fraca que ela já acorda reclamando de tudo. Ela é tão fraca que ela acorda só falando besteira, prejudicando a própria vida dela. Tem gente que, se ficasse calada, estava com a vida lá na frente, mas não aguenta, porque quem tem espírito fraco reclama. Mas reclama de tudo. Pode estar sentindo uma dorzinha, já começa reclamando, não dorme direito. Ah, não, porque eu estou com a dor, não, porque isso, porque aquilo. E a pessoa, quando tem espírito fraco, ela não percebe o quanto ela é fraca. E se você falar assim com ela, olha para frente, Deus é com você. Ah, porque não é você que está sentindo a dor, não é você isso, não é você aquilo. Ela não gosta, ela gosta de encontrar outras pessoas que têm um espírito fraco igual delas, ou igual dela. Por quê? Porque concorda com ela. Ela fala derrota, a outra fala derrota e vai concordando. Mas quando ela tem uma pessoa de fé do lado, quando ela tem uma pessoa que tem espírito forte, toda vez que ela vem com palavras negativas, a pessoa rebate. Vai dar certo, não pense assim, Deus é com a gente. Espírito não é o de Deus, é o do homem. Por exemplo, a Igreja Universal tem espírito. As outras eu não sei, eu não conheço. Eu me converti na Igreja Universal com 16 anos. Eu não frequentei nenhuma outra igreja evangélica. Nem tenho direito de falar mal de nenhuma, porque Deus não me levantou para isso. Deus me levantou para pregar o Evangelho. Amém? Não falar mal dos outros, nem achar superior a ninguém. A gente ora por todos, que Deus abençoe todos, que Deus use todos que são dele. E quem é de Deus é assim. Não fica brigando pela igreja, defendendo a igreja, nada disso. Se ela é de Deus, Deus vai defender ela. Fica discutindo com ninguém por causa de igreja. Agora, ela tem um espírito, e o espírito é forte. O espírito é de bater de frente com o diabo. Você pode ver que toda vez que tem alguém manifestado, que tem alguma coisa pesada, o pessoal diz logo assim, ó, leva no Universal. Não é assim? Isso aí só na Universal. Isso aí é na Universal que resolve. Caso cabeludo é da Universal. Porque sabe que se chegar aqui endemoniado, vai sair liberto. Se chegar aqui mal, nós vamos lutar para sair bem. É o espírito da igreja. Agora, existe outra coisa que você precisa, além de ter espírito. E eu quero dizer que se você tem um espírito fraco, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para dizer que você pode trocar de espírito. Trocar, pedir a Deus, como Davi pediu, um espírito inabalável. De repente você é uma pessoa muito fraquinha, muito sensível, muito chorona, sabe, uma pessoa muito emotiva, uma pessoa muito coração, e você pode pedir para Deus, troca o meu espírito, me dá um espírito inabalável, tudo eu me abalo, tudo eu me derreto, tudo eu me entrego, tudo eu jogo a toalha. Então pede para Deus trocar o seu espírito. Quantas pessoas chegaram aqui, eram tão fraquinhas, e hoje são fortes. E além de trocar o espírito, peça para o Espírito de Deus vir sobre você. Porque tendo espírito firme e forte, e com o Espírito de Deus, aí ninguém te segura não. Segunda coisa, coloque aí por favor. Lê alto. Tem o quê? Olha para mim por favor. Escute isso e aprenda. Aprenda. Eu vou colocar um versículo de Gênesis daqui a pouquinho na tela, mas eu queria antes te ensinar uma coisa, te orientar numa coisa. Quantas voltas o povo deu para derrubar as muralhas de Jericó? Deus não poderia ter derrubado na primeira volta? Sim ou não? E por que não derrubou? Quando Naamã deu o primeiro mergulho no Rio Jordão, ele estava com lepra. No primeiro mergulho, Deus não tinha poder para curar ele, não? E por que não curou? No primeiro dia que você chegou aqui, Deus não tinha poder para mudar tudo na sua vida, não? E por que não mudou? Para o nosso próprio bem. Dê tudo fácil para o seu filho, para você ver o monstro que você vai criar. Só diga sim para o seu filho, para você ver o que é que ele vai ser no futuro. Não ensine a ele o valor das coisas, não,
para você ver o que é que vai acontecer quando você partir desse mundo. Tudo que você lutou para conquistar, ele perde rapidinho. Espírito de perseverança agrada a Deus. Agrada. O diabo, ele fica louco para você desanimar. E ele usa pessoas que torcem contra você, que não vê a hora de você jogar toalha, de você desistir, e te perseguem, e têm inveja de você, e lutam contra você. Mas quando você é uma pessoa perseverante, você não para diante desses obstáculos. Você não para diante de perseguições, diante de invejas, diante de nada de ruim. A ansiedade é inimiga da perseverança. Perseverar é difícil. Você lembra da história de Isaac? Ele cavava um poço, os inimigos vinham e entulhavam o poço. Só que ele ia e cavava outro, eles entulhavam de novo. E ele cavava outro e achava água, e eles entulhavam de novo. E ele cavava outro, até que chegou um momento que os inimigos pensaram assim, ó, não dá mais para ir contra ele. Vamos se unir com ele, porque ele não desiste, ele é perseverante. Entulhava os poços, ele abria outros poços, e ele foi em frente. Eu não tenho dúvida que Deus quer que você persevere, e também não tenho dúvidas que o diabo quer que você pare. E tem pessoas que torcem para você parar. O que você vai fazer é problema seu. Teve um homem que ele estava pensando em suicídio, pensando em besteiras, e o filho dele ligou para ele e falou: pai, eu me espelho no Senhor, o Senhor é meu exemplo. E ele disse que essa palavra foi tão forte que ele tirou os pensamentos ruins da cabeça dele, porque ele viu que o filho se espelhava nele. Tem pessoas que se espelham em você. Seja forte. É difícil perseverar, é difícil. Tem gente que é muito ansiosa. Se ela estivesse lá na época das 13 voltas da muralha, ela ia dar volta assim, ó, cadê a rachadura? Não estou vendo nada. Já dei 10, cadê? Nenhumazinha, cadê a rachadura? Não vai fazer não, meu Deus. Você não precisa ver rachaduras. Você pode não estar vendo nada. Se você continuar perseverando, você vai ver as muralhas caírem. Se você continuar perseverando, um dia você vai ver uma coisa linda, que são os frutos da perseverança, que são os resultados na vida de quem persevera, de quem não desiste. Tem gente que não saiu da corrente, não saiu da igreja, mas já esmureceu. A oração dela hoje é fraca, a vinda dela dentro da igreja é fraca. Ela vem reclamando, ela vem se arrastando, ela vem dizendo que não vai vir mais. Ela já perdeu esse espírito que ela tinha de perseverar em Deus. Olhe o final dos homens que perseveraram em Deus. Deus não dá as coisas de mão beijadas para nós. Nós temos que perseverar. Mas se você perseverar, você vai viver o que Deus tem para você. Mas se você desistir, o diabo vai comemorar. E pessoas que torcem contra você também vão se alegrar. Não dê esse gostinho, nem o diabo, nem os que torcem contra você. Tem pessoas que se espelham em você. Espírito de perseverança. Não vou desistir, não vou me entregar. Jesus, o Senhor Jesus, quanto maior era a agonia, mas Ele orava intensamente. Quanto maior sua luta, mais ore, mais confie, mais persevere, mais use a sua fé, que você vai colher os frutos disso. Ninguém pode impedir de quem persevera colher os frutos. Amém? Primeira coisa, o que é que eu falei? Esqueceu já? Tem um espírito excelente. Segunda coisa, qual foi? Seja perseverante. Você vai colher os frutos. Também quando você começar a colher, vai arrebentar. Terceira e última coisa, coloca aí por favor. Fala alto. Olha para mim por favor, para você entender o que
que eu vou falar para você. A pior coisa que você pode fazer é você duvidar da palavra de Deus. Eu disse que você tem que perseverar, lutar. Você não sabe como Deus vai mudar a sua vida, mas Deus tem poder para mudar de uma hora para outra. Ele tem poder para isso. Uma vez a situação em Israel estava pior do que a sua, eu te garanto. Sem conhecer a sua, posso dizer que estava pior. Por quê? Porque os ricos comiam cabeça de jumento. Quem não tinha condições comia esterco de pombo. As pessoas morriam de fome. E o profeta Eliseu disse: amanhã, a estas horas, a situação vai mudar. E o capitão do rei falou assim: nem se Deus abrir janela nos céus. E Eliseu falou: você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver e você não vai comer. Preste atenção para você entender. Depois você lê isso na Bíblia. Aconteceu exatamente como ele falou. No outro dia, a coisa virou. E a multidão veio e atropelou ele. No capítulo, acho que é 7:17, 2 Reis 7:17, lê aí. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o quê? O atropelou e morreu. Como falara quem? O homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Olha para mim, por favor. Do jeito que o homem de Deus falou: você vai ver, mas você não vai comer. Porque você é incrédulo. Nunca duvide do que Deus promete. Às vezes Deus nos deixa em situações feias. Lembra quando ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos? Você lembra dessa passagem? Horrível, a maior bagunça, os ossos secos, um cenário horrível. Mas Deus é Deus que muda cenários. Quando nós profetizamos, quando nós cremos, obedecemos a palavra dele. Fé é obediência. Quando você tem fé, você obedece o que Deus está mandando você fazer e dá certo. E Deus perguntou: esses ossos podem reviver? Ezequiel falou: tu sabes. Ele disse: profetiza. E ele foi profetizando, e os ossos foram se juntando, e dali se levantou um exército. Eram ossos secos, mas aquela bagunça Deus organizou. Eu já peguei testemunhos aqui de pessoas que disseram: bispo, minha vida está uma bagunça. E Deus foi ajeitando tudo. Ele foi tirando pessoas que eu não sabia como tirar da minha vida, Deus tirou. Deus foi trazendo pessoas que precisavam ser trazidas. Gente que chegou para mim e falou: bispo, Deus tirou pessoas da minha vida que na hora eu chorei, mas depois eu descobri o que essa pessoa fazia. Porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Se você é uma pessoa de Deus, Deus te mostra. Pode aprontar com você um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas depois Deus mostra tudo a você. E quem perde não é você não, quem perde é ela. Na hora, por não saber de tudo, você até sente, mas é Deus arrumando a bagunça para ficar tudo direitinho. Está dando para você entender? De repente, os ossos começaram a se juntar. De repente começou a fazer barulho. De repente aquilo que parecia que Deus não ia mexer mais, Deus mexeu. Deus mexeu. Tenha fé para profetizar no que está morto, seco na sua vida. Tenha fé. Tenha fé para não se influenciar com o que você sente, com o que você vê, com o que você ouve, com o cenário. Tenha fé para determinar vitória na sua vida, para profetizar na sua própria vida. Tenha fé. Está feia a situação. Deus está permitindo uma situação pesada, horrível. Tem um propósito aí. Tem um propósito. Daqui a pouco a coisa vai estar bonita. Daqui a pouco muda. Mas temos que ter fé. Não temos que ser incrédulos diante das dificuldades.
eu vou te mostrar uma coisa que eu acho importante para vocês. Abra aí em Tiago 5,17, para terminar. Tiago 5,17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Posso ler? Se você tem dificuldade para achar, só acompanhar no telão. Pode colocar, por favor. Diz assim: Elias, quem? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e quê? E 6 meses não choveu sobre a terra. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Não põe o outro não, só o 17. Pode tirar agora. Olha bem para mim, para você entender. A Bíblia deixa bem claro que Elias era homem como nós, ser humano, com falhas, com erros, mas tinha fé. E quando orou para parar de chover, parou de chover. O que isso quer dizer? Que mesmo sendo seres humanos, tendo falhas, erros, nós podemos usar fé e parar coisas na nossa vida. Tem coisas na sua vida que só vão parar se você orar, se você determinar. Tem humilhações, tem vergonhas, tem problemas, tem coisas ruins que só vão parar de vir quando você orar. Você tem que orar. Você tem que parar. Você tem autoridade para fazer isso através da fé, no nome de Jesus. De vez de ficar reclamando, ora para parar. Ora. Minhas dívidas estão crescendo como uma bola de neve. Os problemas estão vindo com tudo. Não param de chegar mais notícias. Ora para parar. Ora que para. Agora veja o versículo 18. Lê alto aí. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então nós podemos orar para parar coisas, e nós podemos orar para trazer coisas. Amém? Orar. Orar para parar, orar para trazer. Não é para ficar dependendo do homem. Pastor, ore por mim, bispo, ore por mim. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês. O maior prazer. E sem você me pedir, eu oro todos os dias. E Deus é testemunha disso. Eu não faço uma refeição sem primeiro orar por vocês. Eu tenho consciência disso, da minha responsabilidade diante de Deus. Não tem uma noite que eu durmo sem primeiro, antes de dormir, orar por vocês. Mas quando você é uma pessoa de fé, você também ora. Você ora para parar, você ora para Deus enviar coisas, e você vê coisas vindo para a sua vida, o seu encontro, que você sabe que é a resposta das suas orações. Orações. A Bíblia está nos incentivando a orar. Se a nossa voz subir, então desce resposta. Se a nossa voz subir, então nós vamos ter resultados. E é o que nós vamos fazer agora. Nossa voz vai subir agora. Já está em pé já? Sei que tem gente que dormiu a palavra toda, né? De vez em quando é assim, a pessoa acaba o culto. Vai ter culto hoje não? Já passou, né? Sei que você trabalhou a noite inteira, ou aliás o dia inteiro, mas quando você estiver com muito sono na hora da palavra, não tenha vergonha não, fique em pé no lado ou lá atrás, para você mostrar para Deus que mesmo cansado você tem interesse em ouvir a palavra dele. Amém? Não é a minha palavra não, é a dele. Escute bem, por favor. 3 coisas você precisa para terminar esse ano bem. Qual é a primeira? Ter um espírito excelente. Qual é a segunda? Perseverar. Mesmo sem ver uma rachadura, vai cair e acabou. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não duvide da palavra dele. E tenha fé. Tenha fé para que nos momentos feios da sua vida você determine a mudança, e que você veja pela sua fé Deus mudando o cenário. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé. Tá bom? Muita luz para você e até a próxima. Esdras 8, versículo 21. Então
apregoei ali não ouvi, um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha para mim, por favor. O jejum é uma arma poderosíssima que muitos não usam. No mundo espiritual, a força do jejum e da oração é muito grande, e o diabo sabe disso. O ser humano não gosta de jejuar, nós gostamos de comer, sim ou não? Agora, quando você entende a grandeza do jejum no mundo espiritual, é algo tão forte que os próprios discípulos do Senhor Jesus foram envergonhados diante de uma espécie de demônios que eles tentaram expulsar, mas eles não conseguiram. O diabo não saiu, o mal resistiu, e eles ficaram sem entender. O Senhor Jesus chegou, libertou, eles ficaram admirados e foram perguntar ao Senhor Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus foi bem claro, ele disse: há castas, espécies de demônios que não saem senão com jejum e oração. Quando a Bíblia fala do jejum, a Bíblia diz assim: quando jejuardes, unge a cabeça com óleo, lave o rosto. Não é se jejuar, é quando, porque quem é da fé deve usar essa arma. Essa arma é uma arma que vence lutas que normalmente você não vence. Quando você entende o poder do jejum, então você coloca força para jejuar. Eu não quero que você tenha uma fé religiosa. Como é uma fé religiosa? É uma fé que você fica dependendo da gente. Essa fé não vai trazer resultados. Essa fé religiosa vai te dar uma sensação que você já veio na igreja, mas você não vai ter os resultados que você quer, que você precisa. E vai acabar com o tempo você culpando Deus, culpando a igreja, culpando o bispo, culpando o pastor, quando na verdade você não usou a fé da maneira que você deveria usar. Está dando para você entender? Tem muitas pessoas que eram para estar com a vida lá na frente, eram para estarem glorificando a Deus com uma vida de qualidade, mas até hoje não venceram certas lutas, porque espiritualmente falando, elas não fazem a parte delas. Tem gente que esse ano não jejuou ainda. Tem gente que está enfrentando a maior guerra, ela está vendo a atuação do mal, o diabo quer humilhar, quer envergonhar, o diabo quer tirar tudo, o diabo está vindo forte, o diabo está usando quem pode, quem não pode, e ela está mostrando fraqueza diante do diabo, dependendo dos outros. Eu posso orar por você, tenho o maior prazer de orar por você, eu posso atender, faço isso com o maior prazer, mas eu quero que você tenha uma fé independente do bispo, independente da igreja. Como assim, bispo? Tem gente que tudo ela espera a igreja começar ou fazer. Você sabia que tem pessoas que receberam o Espírito Santo, tiveram uma renovação espiritual? Ela não esperou a igreja fazer vigília, ela falou: hoje eu vou fazer uma vigília, hoje eu vou buscar Deus, hoje eu vou dar uma madrugada para Deus. Ninguém pediu, ela fez isso e Deus honrou. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que não esperam vir uma campanha forte, ela mesma faz quando ela precisa? Quando você entende que Deus não nos quer escravo de ninguém, de nada,
Ele quer que você dependa não de uma religião, mas dele. Ele não quer que você faça as coisas de uma forma religiosa. Até o Pai Nosso, que é uma oração tão poderosa, se você não entender, ela não vai valer nada. Olha como ele ensina: Pai Nosso que estás nos céus. Então você pensa: peraí, eu posso chamar Deus de Pai? Ele é meu Pai. Então quando eu estou no momento difícil, eu falo: meu Pai, me ajude. Eu não oro: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é de uma forma religiosa, não. Eu penso. O Pai Nosso ensina você a chamar Deus de Pai. O Pai Nosso ensina você a perdoar, senão você não é perdoado. O Pai Nosso te ensina a depender de Deus para te livrar do mal. O Pai Nosso, quando você usa uma fé inteligente, não religiosa, você não fica repetindo, você aprende um modelo de orar. Amém? Quando a fé, ela não é religiosa, mas ela é prática, ela agrada a Deus, e você começa a ter resultados que glorificam a Ele. Esdras queria ir para Jerusalém, que tinha sido saqueada, destruída, e ele queria reconstruir. Toda reconstrução é difícil, e ele tinha uma caminhada pela frente, e a Bíblia diz que ele apregoou um jejum. Ele jejuou, ele orou, pedindo a Deus uma jornada feliz. Vocês estão aqui, e eu sei que todos vocês querem uma jornada feliz. Ele conseguiu, N pessoas conseguiram, aprendendo essa fé de depender de Deus e não depender de ninguém. Amém? Aonde há o Espírito de Deus, tem que haver liberdade. Você tem que aprender a usar as armas que você tem. Eu não vou ficar aqui dizendo: olha, você vai fazer jejum tantas vezes por semana. Não, você vai fazer se você crer. Eu estou dizendo que você tem uma arma que vence uma espécie de demônios, que de repente você está enfrentando uma luta contra uma casta, e você não está conseguindo vencer, porque você não está jejuando. E se você jejuar, você quebra a força desse mal. Eu estou te ensinando a ferramenta. Você usa se você quiser. Eu quero que você entenda: Deus não quer que tenhamos uma fé de depender dos outros. Olha o que ele falou aqui, 21. Eu li, não foi? Ele pediu ali caminho seguro para ele, para os filhos, para os bens. Versículo 22. Porque tive o quê? Não vi. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem de quem? Do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre quantos? Todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Olha para mim, por favor. O que Esdras teve? Vergonha. Por que ele teve vergonha? Porque ele já tinha falado para o rei que Deus era com ele, que Deus era grande, que Deus era poderoso. Ele era amigo do rei. Ele tinha uma jornada para fazer. Ele tinha uma caminhada, uma viagem até Jerusalém. Era perigosa. Tinha inimigos. Minha amiga, meu amigo, nós sempre vamos ter inimigos. E os piores não são nem os declarados, são aqueles inimigos vestidos de amigos. Esses são os piores, os falsos, os que estão perto, mas torcem contra, os que estão perto, mas falam por trás, os que estão perto, mas ajudam o diabo, querendo que você fracasse. Tinha inimigos, tinha perigo, tinha risco aquela viagem. Ele era amigo do rei. Ele podia falar: rei, manda uma escolta aí, ajuda para que possamos chegar seguros. Mas ele falou: eu tive vergonha. Eu não sei o que está te envergonhando. De repente você está com vergonha porque você não está mais com o seu carro, porque você não está mais com o seu nome limpo, porque você se mudou, porque o seu patamar caiu. De repente você está com vergonha porque você foi para um lugar menor, porque você parou de trabalhar para os outros. Eu não sei.
mas a vergonha dele era por causa do nome de Deus. É o teu nome. Eu falei de ti. Se eu pedir ajuda para ele, ele vai pensar: peraí, pô, falou tanto de Deus e agora está precisando de mim. Eu não quero que teu nome seja envergonhado. Olha a fé dele, olha o espírito dele. Vou falar uma coisa para você: você quer conhecer uma pessoa de fé? Ela se humilha para Deus, mas não se humilha para os homens. Ela pede ajuda a Deus. Quem Deus quiser usar, que Deus use, mas não é porque ela fica se humilhando. Pode chegar ajuda de tudo que é lado, porque Deus toca, não porque ela fica pedindo. Não é orgulho não, é porque ela não quer que o nome de Deus seja envergonhado. Você sabe por quê? Muitas pessoas não têm uma jornada feliz, muitas pessoas não experimentam coisas grandes de Deus, porque elas não sabem ficar na dependência de Deus. Não sabem, elas não confiam a ponto de ficar na total dependência dele. Elas ficam com medo de dar errado, e elas recorrem para o homem. O homem poderia ajudar ele, mas a ajuda de Deus sempre vai ser maior do que a ajuda do homem. Eu conheço pessoas que estavam no sufoco, que tinham compromissos, que estavam com limites de tempo, porque tinham um compromisso para poder arcar, tinham dado a palavra e faltava pouco tempo, e elas foram para a oração, para a dependência de Deus, e Deus honrou, porque Deus nunca falhou. Deus não falha. Na cabeça de Esdras era uma vergonha para o nome de Deus. Você lembra daquela mulher que deu testemunho? Eu já falei dela aqui, que ela tinha um costume de ficar pedindo dinheiro emprestado às vizinhas, e ela já tinha pedido para uma, não pagou, pediu para outro, não pagou, pediu para outro, não pagou, e ela foi no outro que estava ali há pouco tempo, e ela foi lá pedir para ele R$50, e ele pegou os R$50, ela perguntou se ele tinha, disse que pagaria no final do mês. Ele foi lá dentro, pegou os R$50, e quando foi dar os R$50 de propósito, ele mostrou os R$50 assim, ela estendeu a mão para agradecer. Ele fez: só um minutinho, você é evangélica? Ela falou: sou. É porque eu ouço, você coloca as músicas altas aí. Sabe aquela pessoa que não tem um equilíbrio? Ela quer ouvir uma coisa, mas quer que a rua toda ouça. Você quer ouvir um som bem alto? Compra um fone de ouvido, bota no 10, pão. Mas não queira empurrar para as pessoas a sua fé. Vença, porque ela colocava o som para todo mundo ouvir, mas dava mau testemunho. Quando ela ouviu aquele homem perguntar: você é de qual igreja? Ela disse: eu sou da Universal. Ah, tá bom. Ah, pega aqui o dinheiro. É porque eu sou do diabo, eu tenho um pacto com o diabo. Só isso. E deu 50 para ela. Ela disse que na hora, sabe, na hora ela falou: não posso aceitar isso. Sabe o que ele quis dizer? Em outras palavras: eu estou servindo o diabo e estou numa situação melhor. Isso que ele quis dizer. Ele quis dar uma pisada, porque o diabo gosta de humilhar. Quando ele estendeu para ela, ela falou: não vou pegar não, obrigado. E saiu e foi para casa. Naquele dia ela orou como ela nunca tinha orado. Naquele dia ela falou com Deus como ela nunca tinha falado. Ó Deus, eu estou envergonhando teu nome, isso não é justo, eu sei que o Senhor pode suprir minha necessidade. Ela disse que daquele clamor em diante a vida dela começou a mudar. Brilho mexeu com ela. Ela falou: peraí, ele serve o diabo, e eu estou nessa situação servindo o Senhor. Que é o dono do ouro e da prata? É Deus ou o diabo? Então eu vou a Deus, Ele vai suprir minha necessidade. E ela foi a Deus como ela nunca tinha ido, porque ela sempre contava com os outros, mas quando ela resolveu contar com Deus, ela pegou aquela humilhação, aquilo que passou do limite, e ela foi a Deus com toda a força. Era o que Deus estava esperando para se manifestar na vida dela. Olha o que Esdras disse. Olha no versículo 22. Vamos de novo aqui. Porque tive vergonha de pedir ao rei o quê? Exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão de quem? A mão do nosso Deus
é sobre todos os que o buscam. Olha para mim, a mão. Ei, a mão. Você sabe o que a mão de Deus já fez? Você sabe quem tirou o povo do Egito, da escravidão, das garras de Faraó? Foi a mão poderosa, a mão forte de Deus. Você sabe o que essa mão já fez? Você sabe a grandeza dessa mão? Aonde essa mão chegou, teve vitórias. Que essa mão chegue na sua vida hoje. A mão de Deus, a boa mão de Deus não se manifesta na vida de um, de dois, de três, não, mas de todos que o buscam. Então busque, então aprenda a usar sua fé e não dependa de ninguém. Quem é de Deus não fica se decepcionando com os homens, porque não espera dos homens. Se alguém prometeu alguma coisa, ela continua indo em frente. Se chegar, chegou. Se não chegar, ela vai em frente, mas não fica criando expectativa em ser humano nenhum. A expectativa dela é em Deus. E você já percebeu que às vezes Deus traz socorro, providências de onde a gente não está esperando, e de onde nós estávamos esperando falha, para mostrar que nós dependemos dele. Amém? Aprenda a depender de Deus. Agora olha o que ele diz, que a mão de Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Para o quê? Para o bem deles. Olha para mim, essa mão não faz mal, essa mão levanta, essa mão abençoa, essa mão dá vitórias, essa mão honra, essa mão faz milagres, essa mão continua sendo a mão poderosa de Deus. Queira essa mão na sua vida, queira essa mão na sua vida. Olha o versículo 23. Nós, pois, jejuamos, e deu tudo errado. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Lê alto agora. E moveu-se pelas nossas orações. Você crê? Olha para mim, você crê que quando você jejua, quando você ora, as coisas começam a se mover pelas suas orações? Você já teve experiências com Deus através das suas orações? Ou você só ora aqui dentro? Ou você só depende da nossa oração? Às vezes nós saímos do culto rouco e a pessoa nem abrir a boca abre. Aprenda a orar. Olha o que diz o versículo 31. Aprenda a jejuar, aprenda a usar as armas que você tem. Olha o 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos aonde? A Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão de quem? Tem a mão do inimigo, tem a pata do diabo, mas a mão de Deus é mais forte, a mão de Deus é maior. E dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Olha para mim, tem ciladas. Por isso que a gente ora. Quando você estiver muito assim ansioso de fazer alguma coisa, ore, porque pode ser uma cilada. Quando você estiver com coisas assim que você está tentando muito e não está dando certo, fala: Deus, seja feita a tua vontade. Que você pode sair de uma armadilha do diabo, de uma cilada do diabo, de uma coisa que não é para você entrar. Está dando para você entender? Aprenda a ter discernimento, entendimento. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus que te faz bem. Tem gente ouvindo quem quer o mal dela, tem gente ouvindo quem quer a derrota dela, quem não gosta dela. Cuidado, escute isso por favor, cuidado. Eu não sei se você já viu pessoas que querem que você enxergue uma outra pessoa com os olhos dela. Você já viu gente assim? Que não gosta de alguém e pinta aquele alguém do jeito que ela acha que aquela pessoa é. E quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é nada daquilo. Gente que quer que você enxergue outras com os olhos dela. Ela não aceita você se aproximar de certas pessoas, ela não aceita você conhecer certas pessoas, porque ela não gosta daquela pessoa. Ela pinta aquela pessoa de uma forma horrível, para você nem se aproximar e ter raiva daquela pessoa sem conhecer. E às vezes nós conhecemos e vemos que não é nada disso. Tem pessoas que não gostam da outra, não acreditam na outra, e elas falam coisas para que essa outra pessoa ouça.
e começa a se enxergar com os olhos da outra. Se ela não acredita em você, se ela acredita que você não vai conseguir, se ela acredita que você não vai chegar lá, deixa ela falar. Seja surda para as vozes, ou surdo para as vozes do diabo. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz que te faz bem é a voz de quem? De Deus. A mão que te faz bem é de Deus. Não importa, fulano poderia me dar um empurrãozinho, fulano poderia me dar uma mão. É a mão de Deus que vai te ajudar. Se não fosse a mão de Deus, a Igreja Universal não chegaria onde ela chegou. Começou no coreto. Não despreze os humildes começos. Você pode estar começando dentro de casa, na garagem, no quintal. Você pode estar começando em um lugar pequenininho, 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, no banheiro. Mas comece, porque a mão de Deus vai fazer crescer. A mão de Deus vai fazer crescer. Não tenha medo dos humildes começos. Não queira começar arrebentando. Uma vez eu conversei com um casal, de namorados, que eles falavam em casar. E eu perguntei: quantos anos vocês estão namorando? 7 anos. E eu falei: vai casar não, é? Ah não, nós estamos esperando, que a gente quer fazer uma coisa muito mega. Falei: está esperando ter uma vida mega para casar. Não queira começar grande não. Começa pequeno, mas comece com a mão. Você lê na Bíblia: e veio a mão de Deus, e veio a mão de Deus. Quando vem a mão de Deus, arrebenta. Nós vamos clamar hoje para vir a mão de Deus. Ela vai vir, ela não vai falhar com você não. Olha o que ele diz no 32, para terminarmos. E no 4º dia, não, versículo 32, desculpe. E chegamos aonde? A Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Você acha que você não vai chegar onde você quer não, é? Você acha que você não vai chegar aonde Deus quer não, é? Agindo Deus, ninguém impede não. Ninguém vai parar você não. Só quem para você é Deus. Você só vai parar para ouvir a voz de Deus, porque ninguém vai te parar. Fique em pé, diga: ninguém vai me parar. Eu vou ter minha jornada feliz. Você crê nisso? Izifasitheleni zami ngibukela ngaphuma. Olungisukala lithuba lokuqaphela. Ubuhle sintweni esidlule, indlela umhlaba ophenduka ngayo. Emsinohlabelela kwezinyoni, icule langazelelayo. Okwamsuswana wokuthula, umsuswana wokuzola, umsuswana wokuphefumula. Umhlaba ufuthumele, bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni. Njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane. Isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu. Elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamsuswana wokuthula, umsuswana wokuzola, umsuswana wokuphefumula. Umhlaba ufuthumele, bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni. Njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esikhula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingxushunxushu kukhona ubuhle obungatholakala. Njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Umsuswana wokuthula, umsuswana wokuzola, umsuswana wokuphefumula. Umhlaba ufuthumele, bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni. Njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile.